Então, vou começar com esse exemplo aqui. Exemplo do movimento em duas dimensões, tá? Então, a gente está dizendo que essa coisa se move em um plano XY, e aí o problema nos diz o seguinte, tá? Então, plano XY. Ele diz o seguinte, em t igual a zero, então t igual a zero é quando eu vou começar, eu marco o início da coisa, t igual a zero. Uma partícula está em x0 igual a 4, ou seja, o que ele está me dizendo? Que a posição da partícula é x0 igual a 4 e y0 igual a 0. Ou seja, o vetor posição R0, se eu quiser, eu posso escrever ele, vai ser simplesmente 4i, porque y é 0, né? Então fica um 0j aqui. Então, que vetor é esse? O vetor R0 ele está aqui, né? Se eu for colocar ele num eixo, meu eixo XY aqui, ele é um vetor que aponta na direção do eixo X positivo e tem 4 unidades de comprimento. Nesse caso, as unidades são metros, né? Porque é um vetor posição, sistema internacional. Então, isso aqui, lembrem, é metros, medido em metros. Tem velocidade V0 igual a 5i menos 3j. O que isso quer dizer? Que a velocidade no instante inicial, vou até fazer o desenho em outro lugar aqui para ficar mais fácil. A velocidade, então, o ponto inicial onde essa coisa está aqui, é o ponto x igual a 4, né? E nesse instante essa coisa tem uma velocidade que é dada por 5i menos 3j. O que isso quer dizer? Que a velocidade inicial em x é mais 5 metros por segundo, enquanto que a velocidade inicial em y é menos 3 metros por segundo. Que vetor é esse, né? Então, o vetor velocidade, se a gente fosse representar ele aqui, ele seria uma coisa que tem 5 unidades no sentido positivo x, 3 no sentido negativo y, então ele é uma coisa que está apontando mais ou menos assim, digamos, esse seria o vetor V0 da partícula, tá? Uma coisa que está apontando mais ou menos nessa orientação assim. E mais que isso, essa coisa também tem uma aceleração, tá? Sendo que a aceleração é dada por essa expressão aqui, né? Ou seja, a x é igual a menos 2 o quê? Metros por segundo ao quadrado, enquanto que a y, vejam, é mais t metros por segundo ao quadrado. Então, a partir daqui, o que a gente já sabe imediatamente? Que a x é constante, enquanto que a y não, né? A y depende do tempo, portanto, a y não é constante. E aí, o que o problema nos pede? Ele nos dá essas informações, e aí ele nos pede para encontrar a velocidade, e aí lembra quando ele fala velocidade, significa o vetor velocidade, para t igual a 3 segundos. Expresse o vetor posição r, ou seja, encontre o vetor posição em t igual a 3 segundos usando vetores unitários. E também expresse esse vetor posição em t igual a 3 através da magnitude e ângulo com o eixo x positivo. Então, vamos começar a fazer esse exemplo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, a partir da aceleração, encontrar vetor velocidade e vetor posição. Aquela mesma lógica que a gente fez quando encontrou as equações de movimento em uma dimensão. Só que agora a gente vai ter que fazer essa coisa em duas dimensões, tá? Então, nosso objetivo, tá? Vejam, nosso objetivo é encontrar o vetor velocidade, que depende do tempo. Esse vetor é Vx, que depende do tempo, ou pode depender do tempo, i, mais Vy, que pode depender do tempo, j, e o vetor posição, r de t, que vai ser um x de t e mais um y de t, j. Ou seja, no momento que a gente encontrar essas
funções aqui, Vx, Vy, x e y, basta substituir t igual a 3 segundos e aí eu calculei o que o problema me pediu. Então vamos começar analisando o x, tá? Então vamos começar por x. Então a primeira coisa que a gente tinha, vou botar assim, x. A primeira coisa que a gente viu é que a aceleração em x, ou seja, a aceleração no sentido ao longo do eixo x, ela é menos 2 metros por segundo ao quadrado, e ela é constante. Bom, se a aceleração é constante, o que eu devo saber, né? O que eu tenho que saber, na verdade, é que, como a aceleração é constante, então todas aquelas coisas que a gente viu para aceleração constante em uma só dimensão, elas continuam válidas aqui. Ou seja, esse movimento em x vai ser algum mRUV. E eu posso usar as equações do mRUV. O que isso significa? Que x de t, eu já sei imediatamente a forma dessa função. Ela vai ser do tipo posição inicial mais velocidade inicial em x agora, lembrem, né? Vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Só que aqui a aceleração é essa, aceleração em x, lembrem? A gente tem agora mais de uma dimensão, então a gente precisa identificar x com x, y com y. Da mesma forma, a gente sabe que a função velocidade em x vai ser do tipo o quê? Velocidade inicial mais a aceleração em x vezes o tempo. E aí, agora basta a gente identificar os valores para essa coisa aqui, né? Então, o que a gente tinha? x0 igual a 4, v0x igual a mais 5. Então, a gente já tem esses valores, além da aceleração em x, né, que é menos 2. Então, para criar essas funções, basta colocar os valores lá. Então, posição em x, como que fica? Mais 4 mais 5t menos, porque lembrem, ax é menos 2, né? Então, menos 2 sobre 2, menos 1, então, né? T ao quadrado. E lembrem, essa posição vai estar em metros, ou seja, quando eu colocar um valor de t aqui dentro, vai me gerar um número, e esse número vai estar em metros. E Vx, em função do tempo, é o quê? Velocidade inicial, portanto, mais 5, menos 2t. E isso aqui vai estar em metros por segundo. Então, vejam, a primeira parte já foi, tá? Que é encontrar a função x e a velocidade x. E era a mais fácil, porque, como era uma aceleração constante, então eu sabia imediatamente a forma da função para x e para v. Então, agora a gente tem que ver y, né? E a y vai ser um pouquinho mais complicado. Mas não muito, porque na verdade a gente já fez essa mesma coisa, tá? Só que a gente já fez só em uma dimensão, que é o seguinte, a gente sabe que a aceleração em y, ela é o quê? Mais t. Portanto, não é constante, né? Não constante. Não sendo constante, lembrem, a gente não pode usar aquelas equações do mRUV. O que a gente precisa fazer para cada função? A gente tem que produzir as equações de movimento, como integrando. Lembrem, a gente fez isso. Inclusive, a gente fez esse mesmo caso, né, que era uma aceleração igual a t. Mas eu vou fazer de novo aqui, só porque agora a gente está trabalhando de uma maneira vetorial, então vamos fazer a coisa completa. Então, primeiro ponto, né? Notem que eu primeiro fiz uma coisa em x e agora estou fazendo em y. E notem que elas estão separadas, né? Eu não estou me preocupando com o que tinha em y quando eu fiz x e nem agora que eu estou fazendo y vou me preocupar com o que tinha em x. A gente trata essas coisas separadamente. Então, vamos fazer isso. O que é a aceleração, né? Lembrem, a aceleração em y é o quê?
a taxa de variação instantânea, ou seja, a derivada da velocidade em y com o tempo. Mas eu sei que isso é t, né? Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente precisa colocar no formato que a gente sabe integrar essa coisa. Como que fica derivada de Vy é igual a t dt. Né? A gente passa o dt para o outro lado, passa multiplicando, e agora está no formato que a gente sabe integrar. Então, a gente vai poder fazer a integração dos dois lados. Lembrem, a gente fez exatamente a mesma coisa quando a gente estava lá em uma só dimensão. Eu já fiz esse mesmo problema. Agora a gente está fazendo como uma componente de uma coisa que está em duas dimensões. E aí lembrem como é que é a regra, né? A integral de dx é x, a integral de dy é y, a integral de dv é v, a integral de dvy é vy. Só que no caso é um vy que pode, ou que eu sei que vai depender do tempo, né? Então eu já vou botar isso aqui como sendo função do tempo. E é igual ao que? A integral de t dt, que integral é essa? T ao quadrado sobre 2. Lembrem, todas as integrais que a gente vai ver aqui vão ser bem simples. Mas, o que é importante a gente nunca esquecer, integral indefinida precisa de uma constante de integração. C1, que eu chamei aqui. Agora, a gente precisa encontrar o valor dessa constante. Como que a gente encontra o valor dessa constante? Quem lembra como que a gente encontra o valor da constante? A gente tem que usar algum valor de t que a gente conhece, né? E aí, qual é o valor que a gente conhece? É o valor que foi informado no problema, né? Então, que valor é esse? Isso aqui significa, né, que a velocidade em t igual a zero é essa coisa, né? É 5i menos 3j. Então, quando que a gente sabe? A gente sabe em zero, né? A gente sabe que quando t igual a zero, né? Então, vou até escrever aqui, para t igual a zero, a gente sabe que vy, calculado em t igual a zero, tem que ser igual a menos 3. Então, a gente precisa que isso aqui seja verdade, né? Então, a gente vai escrever que vy em t igual a zero é igual ao quê? 0 mais C1, portanto, C1, isso é igual a menos 3. Então, o que a gente acabou de descobrir? O valor da constante C1. E notem, isso aqui é uma velocidade, né? Então, metros por segundo no sistema internacional. Então, vejam, a gente tem aqui já essa função, Vy de t, que é o quê? Menos 3 mais t ao quadrado sobre 2. Isso é a velocidade em y, que vai estar em metros por segundo. Agora, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer y, né? Então, a gente precisa encontrar a função y de t. Então, vamos fazer essa. Y de t. Como que a gente faz isso? Mesma ideia, né? Lembrem? dy dt é que é vy de t. Mas a gente acabou de encontrar essa coisa, né? Que é menos 3 mais t ao quadrado sobre 2. Foi isso que a gente acabou de escrever. Então, como que a gente faz essa coisa? Mesma ideia, né? Passa o dt para o outro lado, multiplicando. Então, fica dy igual a menos 3 dt mais t ao quadrado sobre 2 dt. E agora a gente pode integrar os dois lados. Notem que o menos 3 eu até já deixei para fora da integração, porque é uma constante, né? E isso vai nos dar a função y de t. Que função é essa? Menos 3t, primeira integração, mais t ao cubo, segunda integração. Aqui, lembrem, divide por 3, né? Então, 6. O que está faltando aqui? Lembrem, integral indefinida, constante de integração, não pode faltar, né? Então, constante 2. E aí, que constante 2 é essa? Mesma ideia, né? A gente sabe que y calculado em t igual a zero tem que ser zero, né? A condição que o problema me deu, o problema me disse y em t igual a zero é zero. O que isso significa? Essa coisa toda tem que ser zero quando t é igual a zero, portanto, C2 é zero. Tá? Vejam, isso aqui deve ser automático já para vocês. Então, o que a gente acabou de descobrir? Acabou de descobrir a função y de t, que é
menos 3t mais t ao cubo sobre 6. E aí, se vocês notarem, o que a gente tem agora são todas as funções que a gente precisava, né? Porque eu precisava escrever o vetor v, que é vxi mais vyj, e o vetor r. E esse vetor r é xi mais yj. O que eu acabei de descobrir? Vamos lá, vx, a gente escreveu aqui 5 menos 2t. Então, vx é 5 menos 2t. Notem que eu estou colocando aqui em parênteses, porque tudo isso aqui multiplica o vetor unitário i, né? Então, esse vx, notem, agora não é só um valor, é uma função do tempo, né? Então, multiplica o vetor unitário i. Mais vy. O que é vy? Menos 3 mais t ao quadrado sobre 2j. Então, esse é o vetor velocidade. Já está escrito aqui. E agora eu tenho que escrever o vetor, vou botar aqui, isso é o v de t, né? E aqui eu vou escrever o vetor posição. Qual que é o vetor posição? A gente vai lá, olha, x é 4 mais 5t menos t ao quadrado. Então, 4 mais 5t menos t ao quadrado, multiplicando o vetor i mais y. E y é menos 3t mais t ao cubo sobre 6j. E notem, esse é o vetor r de t. Então, eu encontrei as funções v e r em função do tempo. E aí, se a gente for lembrar, o que o problema nos pedia era para encontrar esses valores, mas encontrar eles em t igual a 3 segundos. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar essas duas coisas e fazer em t igual a 3. Então, é justamente isso que a gente vai fazer. Então, a gente vem e escreve que v em t igual a 3 segundos, né, vai ser o quê? Vai ser, vamos relembrar aqui o que a gente tinha, né? 5 menos 2ti mais menos 3 mais t ao quadrado sobre 2j. Então, a gente vai simplesmente substituir t por 3. Né? Então, vai ficar 5 menos 2 vezes 3, portanto, 6, e mais menos 3 mais t ao quadrado, mas 3 ao quadrado é 9, então dividido por 2, 4,5j. Ou seja, isso aqui é o vetor menos i mais 1,5j. E isso aqui, obviamente, está em metros por segundo. Lembrem, as componentes aqui, o menos 1 e o mais 1,5, estão em metros por segundo. Então, vejam, esse é o vetor velocidade em t igual a 3 segundos. O que isso significa? Que quando t igual a 3 segundos, a velocidade em x é menos 1 metro por segundo e a velocidade em y é mais 1,5 metro por segundo. Ou seja, essa coisa está indo para trás em x nesse instante e indo para cima em y, né? Avançando no sentido positivo de y, no sentido negativo de x. Agora, segunda parte do problema, então isso aqui era o item 1, na verdade, né? Vamos ver o item 2. O item 2 era calcular o vetor posição para t igual a 3. Ou seja, fazer a mesma coisa que a gente fez com a velocidade, só que para a posição. Qual que é o vetor posição? Vamos relembrar aqui. 4 mais 5t menos t ao quadrado i, menos 3t mais t ao cubo sobre 6j. Então, o que a gente vai fazer? Vai botar t igual a 3 aqui dentro e vai calcular os valores. Calculando isso aqui, vai ficar com o quê? Vai ficar 4 mais 5 vezes 3, 15, menos 3 ao quadrado, então 9, isso aqui, mais, aqui vai dar 3 vezes 3, né? Menos 3 vezes 3, menos 9,
mais o último fica t ao cubo sobre 6. Isso aí vai dar 27 sobre 6. Isso é 4,5 mais 4,5j, né? Então, esse vetor aqui, se a gente somar essas coisas, dá 19 menos 9, então dá 10i mais menos 4,5, né? Então, menos 4,5j. Isso aqui está em metros. Ou seja, a posição, quando t é igual a 3, é 10 metros em x e menos 4,5 em y. Inclusive, a gente pode até fazer um esquema aqui bem rapidinho, só para dar uma ideia de como que é essa coisa, né? Então, isso aqui é x, isso aqui é y. Eu vou colocar 10 aqui, então isso é 10 em x, a gente está em metros, né? Tanto em x quanto em y. E aqui, digamos, é menos 4,5. Então, esse vetor posição, portanto, né, ele corresponde a esse ponto aqui, né? Então, é o vetor que vem da origem até esse ponto. Então, esse aqui é o vetor posição R em t igual a 3 segundos. E aí ficou faltando o último item, né, que era o item 3. E se vocês forem lembrar lá, o item 3 dizia o seguinte: expresse o vetor posição do item anterior através de magnitude e ângulo com o eixo x. Então, a magnitude, isso aqui eu só vou deixar indicado, não vou fazer até o fim, só quero comentar alguma coisa. Então, primeira coisa, a magnitude do vetor r em t igual a 3 é bem simples de fazer, né? É o que? É a raiz positiva do que da soma dos quadrados das componentes, né? Então, 10 ao quadrado mais 4,5 ao quadrado. Isso aqui vai estar em metros. Então, isso aqui é só calcular, dá a magnitude. O último ponto desse problema era justamente pedir o ângulo. E aí, na hora de calcular o ângulo, vocês têm que ter algum cuidado. Por quê? Vocês poderiam, por exemplo, usar aquelas relações, né? Que a tangente do ângulo θ é a componente y, então menos 4,5, dividido pela componente x. E aí, quando vocês fizerem isso aqui, vocês vão fazer o arco tangente, e aí vai dar um valor de ângulo aqui, θ. Sempre que vocês fizerem isso, vocês vão fazer uma calculadora, essa conta, obviamente. Depois vocês têm que conferir se esse ângulo que a calculadora ou o computador informou para vocês é o mesmo ângulo que vocês estão imaginando aqui. Por quê? Na hora que vocês calcularem isso aqui, o ângulo que vai ser informado, provavelmente, para vocês, vai ser esse ângulo aqui, ó. E esse ângulo é um valor negativo de ângulo, tá? Então, vai ser algum θ negativo, que vem aqui no sentido horário do eixo x até o vetor. E vocês poderiam, por exemplo, ter imaginado que vocês estavam calculando, na verdade, esse ângulo de fora aqui, que eu vou chamar de φ. Notem o ângulo de fora aqui, φ, é positivo. Tá? Então, sempre confiram qual foi o ângulo que a calculadora deu para vocês. Porque como essas funções, né, seno, cosseno, tangente, que vocês usam para calcular o ângulo, elas são cíclicas, na verdade, então tem mais de um ponto que vai dar o mesmo ângulo para vocês. E aí vocês têm que confirmar se o ângulo que vocês imaginam que estão calculando é realmente o ângulo que está sendo dado. Obviamente, seja qual for desses dois aqui que foi dado, vocês sempre sabem o outro, né? Porque a soma desses ângulos é 360 graus, tá? Então, vocês sabem que se foi dado esse θ, o outro é 360 menos θ. Se foi dado φ aqui, vocês sabem que θ é φ menos 360, porque lembrem, é negativo θ aqui. Fazer um outro exemplo, que é, na verdade, o oposto do que a gente fez agora, né? Então, se vocês notarem o que a gente fez nesse primeiro exemplo, no nosso primeiro exemplo foi o seguinte: a partir da aceleração, a gente encontrou, a partir da aceleração, a gente encontrou a velocidade e, a partir da velocidade, a gente encontrou a posição, né? Como que a gente faz isso? A gente faz por integração. Agora a gente vai fazer o caminho contrário, né? Então, é um problema em que nos deram uma posição, a função posição é essa aqui, e pedem para encontrar
v e a, ou seja, as funções velocidade e aceleração. Então, da posição a gente tem que encontrar a velocidade e aí encontrar a aceleração. Como que a gente faz isso? Da maneira oposta, né? Então a gente faz derivando agora. Tá? Lembrem, a gente para subir aqui esse caminho a gente integra, para descer a gente deriva. E aí, bom, a questão é só como a gente faz a derivada de um vetor, mas eu já falei para isso para vocês, é da mesma forma que a gente deriva qualquer coisa. Então, vocês poderiam fazer essa coisa analisando as componentes, né? Então, por exemplo, vocês poderiam olhar que x de t é 2 mais 3t, que y de t é menos 2t mais 4t ao cubo, e que, perdão, copiei z aqui, que y de t é mais t ao quadrado, e aí sim z de t é menos 2t mais 4t ao cubo. E aí vocês poderiam analisar componente por componente, ou seja, fazer dx dt, dy dt, dz dt. Aí vocês iam encontrar velocidade em x, velocidade em y, velocidade em z. E aí derivar de novo cada uma dessas para encontrar a x, a y e a z. E aí montar os vetores v e a. Eu vou fazer, e essa ideia, né, de fazer separadamente é o que a gente fez no exemplo anterior. Aqui eu vou fazer de uma maneira mais direta, até para que vocês se acostumem e vejam que às vezes pode ser o mais simples e o mais fácil. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a diferenciação do vetor todo. Tá? Então, como que a gente faz isso? Então, eu quero calcular v de t. Agora, o que eu sei? Que v de t é dr dt. Então, eu preciso fazer a derivada dessa coisa toda. Como que eu faço? Lembrem, os vetores i, j e k são constantes, então eles vão ficar como constantes multiplicando. Então, só o que eu preciso derivar são essas componentes aqui, individualmente. E aí, eu faço cada uma delas. Então, primeiro, eu vou derivar isso aqui. Derivada de 2 mais 3t. Derivada de 2, derivada de constante é 0. Derivada de 3t é 3. Então, isso aqui fica mais 3. E aí, não esqueçam, vetor unitário i. Segunda parte, t ao quadrado. Derivada de t ao quadrado é mais 2t. Mas lembrem, vetor unitário j multiplicando. E o último termo aqui, menos 2t mais 4t ao cubo. Então, vai ficar a derivada de menos 2t, menos 2, mais 4t ao cubo, fica 4 vezes 3, então 12t ao quadrado, vetor unitário k. Ou seja, notem que aqui eu já construí o vetor v diretamente, tá? Então, isso aqui já é o vetor v. Agora, o que a gente tem que fazer? Encontrar o vetor a. Só que lembrem, o vetor a nada mais é do que a derivada do vetor v em relação ao tempo. Então, o que eu tenho que fazer agora? Derivar essa coisa que eu acabei de encontrar. Cada um dos termos de novo, né? Da mesma maneira que eu fiz antes. Então, derivada do primeiro termo é zero, né? Porque é derivada de constantes. Aqui 3 é constante, i é constante, então isso dá zero. Mais derivada de 2t. Mas a derivada de 2t é 2, e aí lembrem, multiplica o vetor unitário j. Mais derivada desse último termo, menos 2 é constante, vai dar zero. 12t ao quadrado vai dar 24t k. Então vejam o que isso significa, que a velocidade em x é uma constante, é o que? Mais 3. E aí notem, isso aqui está em metros por segundo, né? Isso aqui está em metros por segundo ao quadrado. Então, em x eu tenho mais 3 metros por segundo, ou seja, uma velocidade constante em x. Positiva, mais 3 metros por segundo. Em y, essa velocidade aumenta com o tempo, então ela depende linearmente com o tempo. Já em z, ela depende do quadrado do tempo. Por isso que quando eu derivo essa coisa, eu tenho que a aceleração em x é zero, por óbvio, né? Se a velocidade é constante em x, então a aceleração em x é nula. Já em y, como a velocidade aumenta linearmente com o tempo, significa o quê? A
a aceleração é constante. E, por último, em Z, a aceleração mesmo depende do tempo. Como que eu sei disso? Né? Porque a velocidade aumenta com t ao quadrado. Então vejam, são as mesmas ideias que a gente tinha e usava antes. A única diferença é que agora a gente precisa fazer em mais dimensões, ou seja, usando as componentes, né? Uma coisa vetorial agora. Só dá um pouco mais de trabalho, mas o conceito é o mesmo de antes, tá? Vejam, o trabalho aumentou um pouquinho, porque a gente tem mais coisas para fazer, mas a ideia continua a mesma.